Agora foi. Aí, agora deu. Então vamos lá. Boa noite a todos. O tema do nosso trabalho é desenvolvimento de um sistema responsável por gerenciar e visualizar os dados coletados por microcontroladores no monitoramento da umidade do solo. De autoria minha, Héctor e Leonardo de la Torre, e meu colega Rodolfo Danta Queiroz. Professora orientadora, mestre Débora Pelicano Diniz. Objetivo. Esse trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema responsável por gerenciar microcontroladores, sensores e registros coletados por esses sensores e apresentar todos os dados coletados em uma plataforma para auxiliar a tomada de decisões. O referencial bibliográfico. O empreendedor familiar rural, segundo o artigo 3º da Lei nº 11.326 da Constituição Brasileira, de 24 de julho de 2006... Oi? Professora? Seu microfone. Oi, professora. Pode continuar. É que seu microfone havia parado, mas pode continuar. O sinal aqui deu uma sumida. Referencial bibliográfico. O empreendedor familiar rural, segundo o artigo 3º da Lei nº 11.326 da Constituição Brasileira de 24 de julho de 2006, é todo aquele que pratica atividades no meio rural e que conjuntamente atenda a alguns requisitos, como não possuir área maior do que 4 módulos fiscais e utilizar predominantemente a mão de obra familiar. Para que o empreendedor familiar rural tenha êxito no seu cultivo, é necessário que alguns procedimentos sejam controlados, como adubação, irrigação e o controle de umidade e temperatura. O sistema Arduino pode ser um ótimo aliado para os produtores familiares, uma vez que esse sistema é capaz de controlar as diversas variáveis físico-químicas, de uma forma fácil e acessível financeiramente. Por isso, ressalta-se a importância da realização do estudo. Metodologia, métodos e materiais. Foram utilizados o Arduino Uno, que é uma plataforma de prototipagem eletrônica open source, que se baseia em hardware e software flexíveis e fáceis de usar, e o sensor de umidade do solo higrômetro YL69, sendo que este foi conectado à porta analógica A0. Já o Arduino foi conectado a um notebook através de um cabo USB, e por fim foi utilizada a ideia Nightly para escrever e fazer o upload do programa na placa Arduino. Passo a palavra para o Rodolfo. Boa noite a todos. Meu nome é Rodolfo, eu vou dar andamento à apresentação. Vou falar sobre a divisão do projeto, né, que ele pode ser dividido em back-end, front-end e a visualização dos dados. No back-end, a tecnologia utilizada foi a plataforma .NET Core na versão 3.1, juntamente com a Entity Framework Core na versão 3.1.6, utilizando a abordagem Code First. Toda a comunicação com o back-end é realizada utilizando o padrão API REST, e o banco de dados que utilizamos foi o MySQL. Para o front-end, a gente optou por implementar uma solução web para consumir a API que é disponibilizada pelo back-end. E a tecnologia que a gente utilizou foi o React também, que é um framework da JavaScript. E a visualização de dados. Para visualização, a gente utilizou a plataforma Grafana, conectada ao nosso banco de dados do projeto. Grafana é uma solução de código aberto para executar análise de dados, obtendo métricas que dão sentido à enorme quantidade de dados e para monitorar os aplicativos com a ajuda de painéis personalizados. Pode passar. Aqui, como tem bastante material, bastante conteúdo, a gente disponibilizou esse repositório aqui no GitHub. Ele vai estar nos próximos slides. Quem tiver interesse de dar uma olhada. Aqui sobre o back-end, do lado esquerdo a gente tem o Swagger, né, que é um framework composto por diversas ferramentas que, independente da linguagem, auxiliam a descrição, consumo e visualização de serviços de uma API REST. Bastante útil para testes e tudo mais. E do lado direito foi um exemplo aqui da primeira migration que a gente fez para o banco de dados, que é utilizando o Entity Framework. Pode passar. Aqui é um pouco da interface, são duas telas ali listando os dispositivos cadastrados, que no caso seria, por exemplo, um Arduino, um Raspberry, e o sensor relativo àquele aparelho, né? Sensor de umidade, sensor de temperatura,
poderia ser aplicado a diversas áreas, indústria, agricultura, que é o nosso caso, né? Então é bem flexível esse sistema. Pode avançar. Aqui um pouco da codificação do front-end. Do lado esquerdo aqui é a tela principal. E do lado direito aqui as rotas para as demais páginas. Pode passar. Sobre a visualização dos dados coletados, né? Esse aqui é um gráfico gerado pelo Grafana. Ele está exibindo aqui desde o dia 28 de abril até o dia 1º de maio, que foi o período que a gente fez a coleta. E como dito no slide anterior, ele é muito bom para lidar com uma grande quantidade de dados, né? Então, nesse período, a gente coletou aproximadamente 25 mil coletas, né? A cada 10 segundos a gente fazia uma coleta, então isso deu uma massa de dados bastante grande e é bem fácil de lidar com isso pelo Grafana, para visualizar esses dados. Pode passar, Hétero. E aqui sobre os requisitos não funcionais. O primeiro dele é a usabilidade, né? A página web deve ser de fácil navegação. O segundo requisito também sobre usabilidade, que a página web deve ser responsiva e se adaptando à interface do dispositivo do usuário. Segurança. A aplicação deve implementar a autenticação utilizando um token temporário para acesso de cada usuário. E o tempo de renovação desse token é de 2 horas. E o quarto também, segurança, criptografia das senhas. Todas as senhas devem ser salvas de modo criptografado no banco de dados. E aí o print abaixo é demonstrando que foi atendido esse último requisito, né? Os demais também foram, né? Mas só um exemplo ali do banco de dados com as senhas criptografadas. Pode passar. Agora o Hétero vai complementar. Bom, dando continuidade, né? Coleta dos dados. Aí temos 3 fotos. A primeira foi realizada no primeiro, que foi realizado no período de 4 dias, né? E na primeira foto temos detalhes da placa Arduino e o sensor que está imerso no solo. Já na segunda foto nós temos detalhes da primeira irrigação manual. Poderia ser feito por um disparo de bomba, um relé e tudo mais, mas nesse caso o ensaio foi bem mais simples mesmo. E a conexão com o notebook, né, na segunda foto. E na terceira foto, por fim, ocorre o registro da segunda irrigação que foi feita manualmente. Análise de resultados. No gráfico estão apresentados os dados referentes à coleta de dados de umidade do solo em um período de 4 dias, apresentando a variação da umidade em percentagem que o solo possui ao longo do dia. Em um estudo realizado sobre a influência da umidade do solo em Euterpe Dulles, palmiteiro, a umidade recomendada pelos autores é de 36%. Entretanto, os autores ressaltam que a porcentagem ideal também pode variar conforme a fase da vida da planta. No caso da Euterpe Dulles, em fase juvenil é indicado solos com umidades mais elevadas, acima de 41%. Percebe-se então que o sistema gerado a partir do protótipo aqui apresentado pode ser calibrado para as diferentes fases do desenvolvimento da planta e para diferentes espécies. Além disso, esse estudo pode auxiliar na coleta de dados de umidade do solo, resultado importante para o manejo e cultivo de plantas. Com um sistema de irrigação é possível automatizar o manejo de plantas, tornando o processo de cultivo mais fácil e produtivo. Conclusão. O presente estudo demonstrou-se apto para a mensuração da umidade do solo. Esse projeto permite coletar dados de umidade com peças relativamente baratas. E esse tipo de estudo possui potencial para auxiliar pequenos produtores, que muitas vezes não possuem condições financeiras para medir a umidade do solo de cultivo. De modo geral, o estudo demonstrou eficaz para a mensuração de dados de umidade do solo, alcançando os objetivos propostos pelo trabalho. É importante destacar que esses projetos são importantes para a sociedade, uma vez que proporcionam ferramentas para amparar os pequenos e médios produtores. Aqui nós temos as referências bibliográficas. Muito obrigado a todos e desculpa a atrapalhada aí. Parabéns, meninos. Fique tranquilo, que foi muito bom. Ótimo. Eu só esqueci de pedir para vocês abrirem a câmera, né? Mas tudo bem, sem problemas. Agora eu já vou fazer o pedido de anteriormente.
Agora, então, eu convido para dar continuidade os alunos Gustavo Ferreira Mota da Assunção e Thierry Iago Cossal